psicanalista clínica. Estou aqui para falar com você nesse dia que é tão especial sobre emergir, o ato de se emergir. E eu quero falar para você o benefício que se tem ao olhar para dentro de si. Quando você para nesse efeito de olhar para dentro de si, com certeza vai gerar transformações na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com você. Então, fique comigo, assista até o final esse vídeo, que você vai sair com ideias e direções para transformar a sua vida. Eu sou Juliana Mara, psicanalista clínica, e vou estar aqui com você. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Como é bom estar com vocês, como é bom receber o carinho de vocês. E hoje nós vamos falar de algo muito importante. Imergir, o ato de se emergir, o ato de olhar para dentro de si. E parar de ficar olhando a vida do outro. Nós perdemos muito tempo olhando a vida do outro e isso nos impede de transformar a nossa vida, que é o principal. Eu quero pedir você, compartilhe essa live, chame mais pessoas. Vou contar um pouquinho da minha história e também te dar direções para transformar a sua história, o ato de emergir. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, naquela troca, chame mais pessoas para participar dessa live, que vai ser top das galáxias, hein? Então vamos lá! Vamos começar essa palavra maravilhosa que Deus colocou no meu coração. Deixa eu só pegar aqui. Aí. Vamos lá. Vamos falar. Então, antes de começar, chame mais pessoas. Nós vamos falar sobre emergir, sobre olhar para dentro de si. E eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E você que ainda não faz parte desse canal, desse perfil, já se inscreva, já clica lá, já começa a me seguir, porque eu estou aqui, na troca, hein? Transbordando em você. Então você transborda aí o seu compartilhar, o seu like e a sua inscrição nesse canal incrível que vai ajudar você a se emergir e mudar a sua história. Ok? Não deixe de fazer isso não, hein? Então vamos falar algo interessante sobre emergir. Quem acompanhou meus stories, quem acompanha a minha história de vida, já viu eu falar várias vezes que participar do imersão foi a virada de chave da minha história. Ah, mas por quê? Porque o imersão faz milagres? Não. Ah, porque aquele lugar tem o poder do milagre? Não. Não é sobre isso. Então, antes que eu comente sobre você, você precisa entender o que é uma imersão. O que é imergir. Imersão é muito mais além do que você acredita ser. Imersão é algo que vai além. Imersão é algo incrível que o próprio Deus entregou pra gente e faz isso. Jesus fez uma imersão. Jesus fez uma imersão. E você só muda a sua história quando você entende realmente o que é emergir. O que é imersão? É um ato, é uma ação. O ato de emergir, ele tem que acontecer todos os dias, em todos os momentos na sua vida. Não é um lugar específico. Mas você vai ver ao longo dessa ministração o que é o imersão. E o imersão você pode fazer todos os dias. Mas tem pessoas que não conseguem. Então aí sim, você precisa estar em um local onde vai te conduzir para essa imersão. E o que você faz com a informação recebida neste lugar é que vai transformar a sua história. O que você faz com aquilo que você tem recebido de informação é que muda a sua história.
Jesus passou e pregou para uma multidão. Foi a multidão que mudou a história? Não, foi aqueles que se permitiram a se aprofundar naquele conhecimento que Jesus estava dando. Só mudou de história quem permitiu que tivesse acesso. É por isso que você pode se emergir e você deve se emergir todo o tempo, todos os dias, para que haja um contínuo da transformação, um lapidar das suas emoções. Então vamos entender nesse momento o que é emergir. Emergir é se aprofundar. Emergir é se permitir entrar em algo, em uma situação. Tem pessoas, por exemplo, que fazem o emergir, a imersão linguística. O que é uma imersão linguística? Eu quero aprender o inglês. Então eu vou emergir nessa cultura, nessa língua. Então eu vou procurar pessoas que também falam inglês e quando eu estiver conversando com ela, eu vou interagir no inglês. Para quê? Para eu entrar com profundidade naquilo que eu quero naquele momento. Estudar inglês é uma decisão minha. A partir do mês que vem eu começo a estudar. Mas eu conheço um pouquinho. Então eu tenho paciente que mora nos Estados Unidos e às vezes quando eu mando para ela, eu mando um pouquinho de inglês. Eu escrevo ali um pouquinho. E aí ela responde também um pouquinho. Por quê? Porque eu estou numa imersão linguística. Eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais. Eu coloco um áudio, eu presto atenção na pronúncia, né, no dialeto. Então, isso é emergir, isso é se aprofundar em algo. Imersão linguística. Existe a imersão cultural. Eu vou para um local, eu quero saber a cultura daquilo. Então, eu preciso imergir naquela cultura. Foi interessante. Agora, em janeiro, eu viajei para Gramado. E ali é o quê? Ali é uma questão italiana, uma história italiana. E teve um dos passeios que a gente fez que ele nos levou a imergir na história dos italianos quando chegou naquele local. Como foi bravar ali cada detalhe daquela cidade. Como foi construir, e a gente foi entrando assim dentro do navio, eles contando a história com sotaque italiano ali, né? Uma menina, uma atriz que até era, ela é descendência italiana, e ela foi contando a história, ou seja, um ato de imergir. Eu entrei, quase que eu virei italiana, ali, eu me senti dentro dos navios, vindo pro Brasil. Isso é imergir. Imergir na cultura. E nós fizemos um passeio da Maria Fumaça. E dentro do passeio, o que acontece? Uma imersão cultural. Vem vindo os cantores cantando músicas típicas da região. Canta músicas italianas e dança um forrozinho ali, que não é forró, porque forró é da cultura mineira e nordestina. Mas tem um jeito lá, uma linguagem lá, que eu não sei como é que fala, né? Mas você dança ali e tal, e eu até dancei lá ali dentro da Maria Fumaça, e eles vêm, e tem até ópera, canto lírico, sabe? Aquela coisa mais linda, ou seja, eles te levam ao imergir, eles te levam a uma imersão cultural, olha que interessante. Tá vendo que o imersão, ele é muito mais além do que você imagina? É muito mais além do que você acha que é o imersão. Eu imergi, gente, eu saí dali sabendo a origem de como criou o vinho, né? Eu saí dali com cultura sobre as vinícolas. Eu passei ali entre as primeiras vinícolas que estiveram ali no Rio Grande do Sul, em Gramado, e foi muito lindo, foi bacana, porque eu imergi, eu entrei. Nós temos agora uma questão da imersão
virtual. Imersão virtual, você sabia disso? Quantas pessoas entram de cabeça nessa imersão virtual? Quantas pessoas sabem de tudo sobre a questão virtual? Eu tô apanhando ainda, mas tem gente que é craque. Por quê? Porque ele busca conhecimento na área virtual. Ele busca se aprofundar na área virtual. Quando eu comecei a mexer com a rede social, eu não sabia muito. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma imersão virtual. Eu tive que pesquisar, eu tive que procurar pessoas que já eram bem-sucedidas na área virtual. Eu comecei a olhar, comparar. Eu fui me aprofundando nesse conhecimento para me saber como fazer uma live, como colocar um filtro. Eita, tá vendo? Imersão. Então, o contexto de imersão, de imergir, é ir a fundo, é se aprofundar, é se permitir, se aprofundar, é se permitir viver aquele momento. É permissão, é uma ação. Imergir, imersão é uma ação que você tem que fazer. É você. E o mais gostoso, e é o que eu quero falar, até aqui eu falei isso para você entender o que é uma imersão. O imersão, presta atenção aqui, ó. É você assim, ó. E aí, você tem a oportunidade de se aprofundar. Mas tem gente que tá assim, ó. Não se permite. Não se permite. Tem limitação de se emergir, de se mergulhar, de se aprofundar. Mas quando você entende o que é uma imersão pessoal, um emergir, você permite se aprofundar. Você permite se aprofundar, gente. E quando você se permite se aprofundar, você recebe mais informações sobre você. Você conhece sobre você, mas tem gente que fica aqui, ó. E se a gente intensificar um pouquinho, você se aprofundar mais e mais e se permitir, isso aqui vai transbordar. Isso aqui vai se transbordar. E começa a transbordar na vida de quem? Começa a transbordar em quem está ao seu redor. Por que você não muda a história? Por que você não muda a sua vida? Porque você não se permite mergulhar dentro de você. Você não permite se imergir dentro de você. E você fica assim, ó, naquele sentimento, eu tô quase, eu tô pra voar, eu tô começando a bater a asa, mas eu paro. Por que eu paro? Porque eu não permito olhar pra dentro de mim e se mergulhar na profundidade do que Deus tem pra você. Quando você permite se imergir, você olha pra você. Você olha pra você. Sim. Imersão pessoal. O imersão pessoal é você parar e olhar para suas emoções. É você olhar e parar para o seu comportamento. É você ter um tempo de pausa onde você vai olhar e falar: meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso corrigir a rota. É por isso que você precisa, às vezes, passar por um processo terapêutico ou participar desses eventos de imersão, porque você não consegue se ver sozinho. Você se vê sempre no raso, no limite. Mas aí você precisa de alguém para que te conduza ao imergir, ao se aprofundar, porque é na profundeza que você vê quem você é e o potencial que você tem. É na profundeza que você vê quem você é e que você pode mudar a sua história. Te amo, pastora Cacau. Ei, você precisa parar e emergir dentro
Se você não está conseguindo fazer isso, você precisa de alguém para te conduzir a se emergir, a se analisar, a olhar e ver o quão pequeno você é, na sua fragilidade, mais grande naquilo que Deus tem para a sua vida. E Ele quer usar exatamente você, da maneira que você é, se lapidando todos os dias. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. O que faz você ter resultados diferentes é o quanto você olha para dentro de si e corrige o seu comportamento. Você precisa se emergir todos os dias. E quando alguém te deu uma direção, alguém te deu uma condução, você faz essa reflexão todos os dias. E isso faz com que se permaneça o conhecimento que você recebeu. O que acontece? As pessoas sugam informação, eu passo informação, outros canais passam informação, mas entra no ouvido e sai no outro. Se você está tendo dificuldade nisso, pega um algodão ou um silicone daqueles de nadar na piscina, taca nesse ouvido aqui, para facilitar o trem ficar gravado na sua cabeça. Tampa, põe a mão assim, ó, para não sair. Para você gravar e parar para refletir naquilo que está sendo ministrado sobre a sua vida, porque é você que tem o poder de mudar a sua história. É você no olhar para dentro de si que vê tão pequeno você é e para então de olhar para a vida das outras pessoas e querer consertar a outra. Você tem que consertar você, amada, amado. Você tem que mudar o seu comportamento. E você só vai ter essa percepção quando você parar para olhar as suas fragilidades, as suas emoções, as suas feridas, as suas dores. É você olhar e falar, meu Deus, eu também julgo a outra pessoa e estou aqui condenando o outro que está julgando. Meu Deus, eu também menosprezo as pessoas. Meu Deus, eu também grito com as pessoas, com os meus filhos, com o meu esposo. E estou julgando a Maria que faz isso. Quando você olha para dentro de você, você não tem tempo para ficar olhando a mimiseira dos outros, porque você está olhando a sua para consertar. Quer transformação de vida? Olha para dentro de você. A ressonância emocional é feia para burro, mas muda a história de quem tem VC na cara. Quem tem vergonha na cara muda a história quando olha para dentro de si e para de ficar olhando a vida dos outros. É você que precisa mudar, queridos. Somos nós. Então por que o Imersão mudou a minha história? Porque lá eu recebi conteúdos de qualidade, conteúdos que me fez imergir, conteúdos que me fez mergulhar na profundidade do que Deus queria para a minha vida. Deus quer que você mude a sua história. Deus quer que você faça diferença onde você está inserido. Deus não quer você com o calcanhar nas águas, Deus te quer na profundidade. Ele quer revelar algo grande para você, mas é quando você estiver na profundidade. Mas a profundidade você alcança quando você olha para dentro de você e vê o quão miserável você é e que você precisa ser dependente do Senhor e da misericórdia dele todos os dias. Nós precisamos. Até aquele primeira imersão que eu participei, eu só apontava o dedo para as pessoas. Eu só exigia que o outro mudasse. Até que eu tive a concepção, o entendimento, a consciência. Eu tive a consciência que não é sobre o outro, é sobre eu mesma. Se eu quero ter uma vida extraordinária, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso olhar as minhas emoções. Eu preciso olhar os meus pensamentos. Eu preciso olhar os meus comportamentos. O quanto eu estou ferindo. O quanto eu estou sangrando.
você, não é sobre o outro. É sobre você. E quando você entende esse mover, quando você entende o quão profundo é estar na dependência do Senhor, você entende que é pela misericórdia de Deus que você pode viver e usufruir de tudo aquilo que Ele conquistou. Você pode ser próximo? Pode, deve, mas é pela misericórdia de Deus. Porque nós não seríamos dignos, nós não somos dignos de ter nada. Porque nós somos muito falhos. Mas a misericórdia de Deus nos faz aprofundar e viver a dependência dEle. O quanto você tem vivido dessa imersão? Quanto você consegue parar e olhar para dentro de você e ver o quanto você precisa mudar? Ai, Juliana, mas dói demais, dói. Dói pra burro, viu? Meu Jesus, é um MMA particular. Você com você. Dói demais. Sabe por quê? Porque quando você olhar e ver o quanto de coisa você precisa organizar, você precisa gerar uma energia para essa mudança. E é por isso que você foge, é por isso que você procrastina, é por isso que você aponta o erro do outro, porque é mais fácil, você não vai ter que fazer nada. Você só tá tendo que apontar, né, os defeitos dos outros e ser igual o diabo, porque o diabo é que julga e aponta. Até quando você vai viver a função do diabo ou viver a função de Jesus Cristo? Porque ele te levantou para ser embaixador de Cristo, não para ser um parceiro do inimigo lá para apontar e julgar a vida dos outros. Julga a sua. Julga a sua. Olha para você. Olha para você e muda a sua história. O profeta Isaías, até o capítulo 5, ele julgava a vida do outro. Ele sempre tinha um dedinho aprontado para mostrar a falha dos outros. Era mais fácil, né? Afinal de contas, ele era sobrinho do rei. Ele tinha costa quente. Eu sou o queridinho. Nada vai dar errado pra mim. Então eu posso apontar, eu posso condenar, eu posso julgar. Só que, enquanto você estiver preso às coisas materiais, você tá lascado. Porque a hora... As coisas materiais, elas são perecíveis, elas passam. E na hora que passar, como é que vai ficar a sua vida? Como é que vai ficar os seus feitos quando for passado no fogo? Isaías a condenava, julgava, apontava o dedo. Por causa das costas quentes, meu tio é o rei, não vai acontecer nada comigo. Só que o tio morreu, se ferrou, lascou-se. O tio morreu, e agora? O que vai acontecer comigo? O tio morreu, e aí? E aí a Bíblia fala que depois que o rei Uzias, tô confundindo aqui, gente. Mas depois que o rei, o tio dele faleceu, ele viu a Deus. Ele pôde ver a Deus. Oh, que maravilha! Quando você parar de apontar o dedo para o outro, você vai ver a Deus. Você vai começar a viver os sonhos de Deus. Você vai começar a perceber as promessas que Deus tem para sua vida. Você vai começar a ver aqueles planos ocultos que Deus revelará para você. Mas primeiro você tem que ver a Deus. Primeiro você precisa ver a Deus. E posso te falar, quando você vê a Deus, quando você constrange com a presença de Deus, você vê o quão pequeno você é. E é exatamente Uzias, obrigado, rei Uzias. E é exatamente nesse movimento de ver a glória de Deus, de ver a grandeza de Deus, de ver quem é Deus, que você vê que você é igual àquele que você está julgando. Quando você consegue ver a Deus, você vê que você é humano igual ao outro. Que você erra também. Você pode até não adulterar, mas você mente.
Você pode até não mentir, mas você rouba. Você pode até não julgar, mas também não acolhe. É forte. É forte. Quando você vê a Deus, você tinha que ter vergonha. A presença de Deus nos constrange porque nós somos tão pequenos diante da grandeza do nosso Deus. É preciso ver a Deus para que você veja quem realmente você é. E quando você entender quem realmente você é, você para de ficar julgando a vida dos outros. E você vai começar a mudar o seu comportamento. E esse ato de querer mudar a sua vida, nós damos o nome de arrependimento. Quando eu vejo a Deus e vejo quão pequeno eu sou, quão humano eu sou, as minhas ações são tão medíocres, são tão feias, que só me resta arrepender. Só me resta ter um coração contrito. Só me resta ter um coração empático. Exato. Só me resta arrepender do que eu fiz e chorar e lamentar. É isso que você tem que fazer? Não. Você tem que mudar de vida. Você tem que mudar de comportamento. Arrependimento só se vê quem arrependeu, quem muda de vida. Quem muda de decisões, quem muda de rota. Se até aqui você está sofrendo, se até aqui está difícil, imerge. Entra numa imersão pessoal e olha para dentro de você e peça a Deus socorro, porque a presença de Deus nos constrange, o amor de Deus nos constrange e nos ensina a ser empáticos e não condenadores, assim como o diabo é. Eu não sou filha do diabo, eu sou filha da luz e você também. Eu sou filha de um Deus grande, grande misericórdia e graça. Mas você precisa arrepender do seu comportamento e não fazer mais. Não adianta você arrepender e continuar agindo. Você nunca vai viver as profundidades que Deus tem para sua vida. Você vai ficar sempre assim, ó, no quase, nunca vai transbordar, nunca vai transbordar. Você vai ficar só no quase. Você precisa arrepender e mudar de vida. O imersão te dá essa oportunidade de você olhar para dentro de você e falar: Pai, eu preciso mudar de vida. Eu preciso de mudar de comportamento. Eu preciso mudar de pensamentos. Eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. É sobre uma imersão pessoal que muda a sua história. É uma imersão pessoal que vai fazer você mudar a sua história. Olha para dentro de você. Quando você vê, quando você se arrepender, você vai entender uma coisa. Que você nasceu para servir. Você vai entender que o que te resta para ser feliz é se dispor para ser um instrumento de Deus. Porque a gente só presta para isso. A gente só presta para levar aquilo que Deus tem nos dado pela graça. Eu preciso transbordar. Quando eu vivo imersão, a profundidade, eu entendo que eu preciso transbordar. Eu preciso me dispor para o reino. Eu preciso sair desse limite. Eu preciso sair desse limite. E eu preciso dispor, eu preciso transbordar. Eu preciso transbordar. Eu preciso me dispor. Eu preciso transbordar. Eu preciso viver a profundidade daquilo que Deus tem
para minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Até quando você vai perder o tempo de viver no raso? De viver no raso? Até quando você vai viver assim, com as águas no calcanhar, quando Deus quer que você viva a profundeza? Quando Deus quer te revelar coisas grandes? Por que se limitar? Não é sobre ser perfeito, é sobre reconhecer quem é Deus. É sobre reconhecer a sua pequenez. É sobre se arrepender e mudar o comportamento. É sobre se dispor ao reino. Se dispor para levar aquilo que Deus já revelou para você. É sobre isso. Ato de emergir. O ato de emergir, de se aprofundar em si mesmo, faz você transbordar na vida de quem está perto de você, na vida de quem está próximo de você. E quanto mais você transborda, mais espaço tem para você receber. Para você receber. E mais profundo fica a sua intimidade com Deus. Maiores são as suas experiências. Ficou claro isso? O que você quer para você? Você quer ficar com os pés no raso? Você quer ficar somente com os calcanhares na água? Ou você quer se aprofundar naquilo que Deus tem revelado para você? Naquilo que Deus já tem preparado para você? O imergir é a oportunidade que você dá para você. O imergir é a oportunidade que você dá para você mudar a sua história. O ato de emergir é se aprofundar dentro de si e mudar aquilo que somente você tem o poder de mudar. As suas decisões, os seus pensamentos, as suas ações, os seus comportamentos. A direção Deus já te deu. Ele já te deu princípios. Ele já te deu direções. Como se agrada o coração de Deus, está escrito. Mas o quanto você permite viver isso? Vamos viver como os filhos amados? Vamos viver como aquele que olha para dentro de si e descubra também o quão pequeno você é? E que você só pode se aprofundar com a permissão de Deus quando você se arrepender. Porque o perdão está acessível para todos, para mim e para você. A falta de perdão próprio faz você ficar boiando na superfície. Olha que forte. Quando você não se perdoa, você se julga, você bloqueia esse imersão pessoal. Você não se perdoar faz você ficar boiando e não tem nada que faça você sair do boiar, do raso. Só você. Podem te dar informação, pode participar do imersão, pode estudar. Se você não quiser, se você não se perdoar, você vai viver sempre assim, ó, na margem, sem viver a profundidade revelada por Deus para sua vida. É forte. Tá, mas se eu resolver então viver essa imersão, se eu resolver me aprofundar, o que eu ganho com isso? O que você ganha com isso? Vou te falar. Opa! Gente, o trem escorregou aqui. Você acredita na água que eu derrubei? Eita, nós. Vamos lá. Aqui, ó. Aí. Agora eu vou te falar. Tá vendo que aqui é tudo real? É assim, minha filha. Nós é real.
Se a vida te der uns escorregão, levanta de novo e começa outra vez. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas olha, o que o imersão interior faz você agir como? O que esse ato de imergir vai fazer na sua vida? Primeiro, o imergir é um processo de autoconhecimento. Quando você... É como se você fosse sua própria terapeuta. Se você usar esse exercício, você vai conseguir todos os dias trazer à memória o que aquilo um dia foi informação para você, para mudar a sua história, o que sua terapeuta já falou, o imersão que você participou já falou, o conhecimento dentro dos estudos já te passou. O autoconhecimento é um processo que te leva a se aprofundar em si mesmo, nas suas sensações físicas. É você saber quando tá vindo uma ansiedade. É quando você tá tendo medo. É quando você está muito feliz. Tem gente que nem isso sabe, gente. Tem gente que não sabe nem o que é felicidade. Às vezes ela já tá aí num momento ápice da vida, mas ela fica só na dor, porque ela só conhece a dor. E não para olhar que ela tá vivendo um momento que ela deveria viver com um sorriso no rosto, em gratidão ao que Deus está fazendo. Autoconhecimento, esse imersão interior, ele vai te gerar um autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele te conecta com aquele que te criou. Ele te conecta a viver a profundidade do que Deus tem para sua vida. Mas você precisa ver, arrepender e se dispor. Ver, arrepender e se dispor. O imergir te leva a ver quem você é, a arrepender dos seus comportamentos e se dispor a mudar a sua história e a história de outras pessoas, a transbordar na vida de quem está à sua volta. E quem vive esse comportamento de emergir, ele tem um tempo reservado regularmente para fazer esse processo. Ó, guarda essas dicas. Isso é algo, se você quer entrar nesse processo de imergir pessoalmente, você precisa ter um tempo, todos os dias, para você parar e olhar os seus comportamentos. Você precisa ter essa prática diária. Você precisa praticar essa imersão diariamente. Eu faço muito isso quando eu estou no banho. Eu começo a me imergir, a olhar para dentro de mim, como que foi o dia, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito diferente. Como eu posso melhorar como mãe, como terapeuta, como amiga, como serva. Se você quer viver essa mudança, essa profundidade que Deus tem para sua vida, você precisa se emergir todos os dias. Você precisa viver esse ato de emergir para gerar em você um autoconhecimento. Você precisa também ter uma autoconservação. O que é isso? O imergir vai gerar em você uma autoconservação. O que é isso? Você vai parar de julgar a si mesmo. Lembra do perdão que você tem que dar para você? Porque se você não se perdoar, você não vive a profundidade de Deus. E você vai ficar sempre ali boiando, perdida no caminho. Autoconservação é auto-perdão. Você precisa se perdoar para se conservar nesse auto-julgamento. Você não pode ficar se julgando o tempo todo, te condenando o tempo todo. Você não pode condenar o outro, muito menos você. O perdão já foi liberado para mim e para você. Até quando você vai ficar nessa de não se perdoar pelo que aconteceu? Vamos mudar de fase. Vamos pular de fase, gente. O imergir
faz você ter essa consciência. Faz você prestar atenção nesses pensamentos, nos seus comportamentos. E quando você presta atenção, quando é consciente as suas ações, você começa então a ter o direito de fazer diferente. Arrependimento. Eu vejo, eu arrependo, eu mudo o comportamento. Se você não muda o comportamento, você vai nadar e morrer na praia. Sinto muito. Você nunca vai se aprofundar naquilo que Deus tem para sua vida. Outro benefício de quem se emerge, de quem entra e vive esse momento de imersão, a autoaceitação. Olha que bacana. Eu aceito os meus limites, eu aceito a minha história e entendo que não dá para mudar ela, o que passou, porque daqui para frente eu posso mudar a minha história. A autoaceitação é você reconhecer o que passou, passou. É você reconhecer que você tem um limite na fala como eu e tá tudo bem, então deixa eu adaptar. Deixa eu me organizar. E eu vou ter ações em cima desse autoconhecimento, dessa autoaceitação. Tem jeito de eu mudar isso aqui? Tem jeito de eu mudar essa língua preta? Eu posso melhorar com fonema, com fonodióloga, né? Pode fazer a cirurgia. Mas é uma limitação, eu tenho que aceitar. E o aceitar me faz refletir e buscar algo melhor. Para se adaptar. Para se organizar. A autoaceitação é ver que não tem como mudar o passado, mas eu posso mudar o meu futuro se eu arrepender e mudar o comportamento. E o ato de emergir faz você se conectar com aquele que te criou. Porque quando você está na presença desse Deus, você entende, você reconhece o quão pequeno você é. Gente, a palavra de Deus diz que o amor dele nos constrange e que eu não conseguiria ficar de pé diante da glória desse Deus. Então só me resta prostrar no chão e viver a sensação dessa glória sobre a minha vida. Você se conecta com aquele que te criou. O imergir faz você ver e entender que é pela graça, que é pela misericórdia de Deus, que nós vivemos e usufruímos de tudo aquilo que Jesus conquistou. E olha que interessante, grava isso aqui. Você sabia que o ato de imergir, de você entrar dentro de você, na sua profundidade, reduz o seu nível de estresse? Reduz a sua ansiedade. Você sabia que esse movimento que você faz todos os dias, se emergindo dentro de você, traz calma e tranquilidade para a sua vida? Verdade. Faça isso. Faça esse teste para você ver. Ao se emergir, você controla o seu estresse. Porque você vai se autoaceitar, você vai se reconhecer, você vai ver suas limitações, você não vai se cobrar tanto além daquilo que você não consegue dar naquele dia. Você vai ter uma conexão com aquele que te criou. E aquele que te criou tem uma paz que o mundo não tem. E você vai viver segundo a paz de Cristo e não a do mundo. Mas você precisa ter um emergir, uma imersão pessoal, particular, todos os dias. Agora a pergunta que eu quero fazer para você, e é o último ponto de benefício para quem entra nesse movimento de emergir. A pessoa que se permite emergir, ela tem um crescimento pessoal. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: você quer crescer ou continuar medíocre, como tem sido a sua vida, o seu comportamento?
Você quer crescer pessoalmente ou você quer continuar sendo mediana, medíocre nas suas ações? Presta atenção. Ache essa resposta para você. Porque se você quer crescer, você tem que sair de ações medíocres. Você precisa ter ações ousadas. E é ousado olhar para dentro de si. É ousado olhar e reconhecer o quão pequeno nós somos. Mas é esse movimento que faz você bater asas para voar. É esse movimento que faz você crescer. É esse movimento de se olhar todos os dias e se lapidar. Não se julgar. Não se condenar. Mas entender que eu preciso mudar o meu comportamento. Porque eu já vi a glória de Deus sobre a minha vida. Só me resta se dispor. Porque eu sou muito pequena, eu sou humana, eu sou falha. Mas a graça de Deus me basta. A misericórdia de Deus me basta. E é nessa pequenez que o Senhor diz que você é grande. Que você é forte. E que você é sim um instrumento, um embaixador dele aqui nessa terra. Oh, amados. Vamos sair da mediocridade. Vamos sair daquilo que é médio, que todo mundo faz. Tem em você um espírito ousado, um espírito de excelência que se aprofunda naquilo que Deus tem revelado, que tem experiências incríveis com o Senhor. Quando você vive a profundidade, o Senhor revela grandes coisas, coisas que até está no oculto. Quanto mais intimidade e conexão você tem com aquele que te criou, mais coisas é revelada a você. Há uma conexão. Há uma conexão. Você recebe diretamente do trono, porque o véu do templo já foi rasgado. Você não precisa de intercessores. Você pode falar diretamente com aquele que tem a fonte da força que você precisa. Você pode ir diretamente na fonte daquele que tem a força que você precisa. Daquele que tem o ferro que lapida perfeitamente. O véu do templo já se rasgou. E você pode viver experiências face a face. Ei! Chega de ficar no raso. Vamos viver a profundidade do Senhor. Veja a glória de Deus. Se arrependa dos seus comportamentos e se dispõe a ser uma embaixadora, um embaixador de Cristo para essa geração, para essa nação, porque foi para isso que Ele te fez. Foi para isso que Ele te criou. Ei, até quando você vai ficar aí, olhando a vida do outro, vivendo as experiências do outro, julgando a vida do outro, sem viver a sua experiência, sem julgar a sua vida, sem olhar os seus comportamentos? Até quando? Até quando? Deus não te criou para ficar na posição de julgadora ou para condenar a vida do outro. Deus te criou para viver como Cristo, para ser como Cristo, para amar como Cristo, para ser empático como Cristo, para fazer diferença como Cristo. Ainda que nem todos que estão à sua volta vai receber o conhecimento ou vai querer se aprofundar, mas é responsabilidade de você transbordar na vida de quem está perto de você e deixar o seu legado, a sua história de vida. Faça todos os dias esse movimento de imergir. Faça todos os dias esse movimento
de olhar para dentro de si, porque existe coisas, existe mudanças que você deseja que só depende de você mudar o seu comportamento. Só depende de você a mudança que você tanto deseja. É isso que eu quero deixar para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana, os seus dias. E que você seja um instrumento de Deus. Que você veja a glória de Deus. Que você veja o quão pequeno você é. E que você se arrependa dos seus comportamentos. E mude a sua história. E transborde a sua mudança na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu amo vocês.